Mais uma vez, Leandro, aquele pecado, aquele último terço lá em que o Joinville não conseguiu finalizar, não conseguiu, sair com uma vantagem daqui. Como motivar os jogadores? Tu não estavas aqui, mas no primeiro semestre, né, nós também classificamos em oitavo, fomos enfrentar o Criciúma, que tinha sido líder da competição, e acabamos os eliminando nos pênaltis. Como transformar tudo isso em vontade para que o Joinville vá lá nos últimos 90 minutos e volte classificado? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, enaltecer a presença do nosso torcedor, numa noite de... É aqui. Numa noite de terça-feira, né? Terça-feira, né, com previsão de chuva, né, o nosso torcedor se fez presente. Então, enaltecer, né, a presença do torcedor e dizer que eu estou muito orgulhoso da minha equipe, né? A equipe tentou, do primeiro ao último minuto, né, ganhar a partida. Enfrentamos uma equipe qualificada com jogadores com boas minutagens, né, jogadores que vêm a somar nesse grupo do Criciúma da Série B. Então, destacar também a qualidade do adversário e dizer que está em aberto. A eliminatória ela só se define no segundo jogo. Né, como bem você falou, né, no estadual, a equipe ela conseguiu a classificação lá em Criciúma, né, para a fase avançada do estadual. Então, cabe a gente, nesses últimos dias aí, né, focar, né, fazer com que a equipe ela siga evoluindo. Eu vou destacar que nós jogamos a terceira partida onde não levamos gols e o crescimento no setor ofensivo, né, muitas criações, né, infelizmente hoje a bola teimou em não entrar. Então, seguir motivando os jogadores, né, eu estou muito orgulhoso deles pela luta, pela entrega e vamos seguir trabalhando forte para conseguirmos a classificação. Bom, Leandro, Marcelo da Máxima Hits, queria falar exatamente nesse ponto, porque é um jogo decisivo, agora uma outra fase da competição, uma equipe difícil, a mais difícil que o Joinville enfrentou nessa Copa Santa Catarina, a gente sabe que o Criciúma é qualificado, e o Joinville criou oportunidades para sair com a vitória, né? Faltou esse último, caprichar nesse último passo, porque um jogo desse não pode desperdiçar tanta oportunidade contra o adversário qualificado igual o Criciúma, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o mais importante é que a gente segue criando, né? E vamos trabalhar a semana para que a gente seja mais assertivo nas finalizações, né? Mas só tenho que dar os parabéns aos meus atletas, né, por ter essa variação de jogo em ataque, né, criar bastante chance. Infelizmente, 2 bolas passaram muito próximas ali à trave do Criciúma, né? E agora é trabalhar, né? Não resta outra maneira que não seja trabalhar, mais finalizações, para que na segunda-feira lá a gente possa fazer o gol que nos dê a classificação. Leandro, boa noite. Thiago da Rádio NDFM Joinville. Se não estou enganado aqui, querendo falar um pouquinho da parte final do jogo já, o Joinville ficou 23 minutos com o jogador a mais e teve esses minutos finais, ficou com 2 a mais e ainda o Criciúma, né, sem goleiro, tendo que improvisar ali um jogador de linha. Qual que é o teu sentimento daí no final, quando tu pega esse contexto de Joinville ter 1 a mais 23 minutos, ter 2 a mais em 4 minutos, talvez, de bola rolando ali, e ter poucas finalizações? Faltou o Joinville explorar mais esse fator numérico, né, de ter jogador a mais em campo? Eu acredito que a equipe também do Criciúma ela se fechou bem, né? Começou a picotar o jogo, né, fazer as faltas ali para não deixar a evolução da nossa equipe, né, a criação, né, mas realmente a gente poderia ter arriscado um pouco mais, sobretudo quando ficou ali o jogador de linha no gol, né, ser mais assertivo na direção do gol. E eu vou cobrar dos meus atletas para que, quando isso aconteça, a gente possa fazer, né, essas finalizações mais assertivas. Leandro, boa noite. Beto Lima, Rádio CBN. Respeito a sua visão de que talvez teria sido merecido um resultado melhor, mas pelo menos olhando o jogo de outra forma, acho que a bola chegou com pouca qualidade para a questão de finalização, para a chance clara de jogo, para ser mais específico. Em especial, o Popó e depois o da Silva, quando entra, teve pouca ou nenhuma chance de gol com o seu centroavante, né? O que dá para corrigir em 6 dias, pensando ainda em classificação para a equipe, para a partida contra o Criciúma lá no sul do estado, nesse nível de enfrentamento, né, de você ter o teu finalizador, o teu centroavante, os teus atacantes de beirada mais próximos da área em condições de chute? Bem, vamos lá. A equipe do Criciúma ela jogou com 3 zagueiros, uma linha de 5, né, com 2 volantes e 3 à frente. Então é uma equipe que se fecha muito bem.
te oferece poucos espaços ali no último setor. Então fica muito mais difícil para um centroavante só no meio de 3 zagueiros, né, com meia encostando, né, e o que a gente estava tentando era chegar pelas beiradas, né, junto com o Kennedy ali, né, o Lucas nas ultrapassagens, para que a gente tivesse um pouco de volume na área adversária. Infelizmente, não conseguimos furar esse bloqueio, né, porque é uma equipe que se fecha bem, utiliza a mesma plataforma da equipe da Série B, né, e está muito bem treinada. Leandro, Chico, do Joinville, já na parte final da partida teve a troca do menino Kennedy pela entrada de outro menino, o Crispim. Qual foi o objetivo com essa troca? Muitos torcedores não entenderam bem, a gente também se perguntou por que o Leandro Senna fez essa substituição. Eu precisava de mais força ali no meio de campo, né? O Eric é um jogador polivalente, ele teve a chance ali de chutar na entrada da área, né? Poderia ter chutado, finalizado, ter feito o gol, né? Mas é uma opção que eu tenho, que eu ganhei, né? E a gente vai utilizar todos do elenco da melhor maneira possível. Leandro, boa noite. Pedro de Brito, da 89. Eu queria ver contigo, quando foi expulso o jogador do Criciúma, você levou quase 10 minutos para mexer no time, né? Qual era a tua ideia? E talvez se botasse o time para cima, pressionando mais o Criciúma, visto precisar da vitória, não teria sido uma boa opção também? A minha ideia é não perder o equilíbrio, né? Tanto ofensivo quanto defensivo. A gente pressionou o adversário, né? Terminamos a partida em cima do Criciúma. Infelizmente a bola teimou em não entrar. Trabalhar, seguir trabalhando. Tenho que destacar, né, da minha equipe, né, nesses 3 jogos, a quantidade de finalização que a gente teve, de criação do setor ofensivo e também o equilíbrio defensivo, né? 3 partidas sem levar gols. Isso é importante e mostra a nossa evolução. Se vocês pegarem a primeira partida, né, contra o Blumenau e pegar essa última partida contra o Criciúma, dá para perceber bastante a evolução da nossa equipe. É seguir crescendo, animar os jogadores ainda mais, porque o jogo não se decidiria nessa partida, né? É apenas o primeiro tempo de uma eliminatória, né? Então a gente vai para Criciúma vivo, né? A gente tem que chegar vivo no segundo jogo para que a gente possa trazer a nossa classificação. Boa noite, Leandro. Diogo de Oliveira, da Revista Digital. Pode-se dizer que o Criciúma veio hoje para a Arena com uma postura mais de se segurar mesmo e de querer um empate. Parecia que o Criciúma queria buscar esse resultado, se fechando, criando poucas oportunidades mesmo. No final do jogo também segurando bastante o jogo. Não é à toa que o primeiro cartão amarelo do goleiro do Criciúma foi justamente por conta da cera. Daí a minha pergunta seria a seguinte: você já esperava essa postura do time do Criciúma para o jogo de hoje? E qual é a postura que você espera lá no Heriberto Wilson na segunda-feira que vem? Trata-se de um clássico, né? Então, um clássico, tudo pode acontecer, né? Quem errar menos acaba levando a partida. A gente sabia que o Criciúma iria se fechar bem, usar das transições, né? Principalmente com jogadores rápidos e fortes do meio para frente. Então, a gente... aquilo que eu peço aos nossos atletas, né? O atacar marcando, e a gente conseguiu conter muitos contra-ataques. Bruno praticamente não trabalhou, acho que fez 1 ou 2 defesas ali, mas também a gente jogando dentro de casa, propondo o jogo, né, buscando o resultado, é natural que em algum momento oscile, né, tem essa oscilação, mas é a gente chegar vivo, né, estamos vivos dentro da competição, enfrentamos um grande adversário, e para o jogo da volta a gente está em aberto, né, eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo, jogando dentro de casa, e aí a gente pode explorar, né, o campo que eles nos derem. Pedro, boa noite. Você falou, né, que o Joinville teve dificuldades para jogar com centroavante só justamente por conta dessa marcação do Criciúma, que deve permanecer muito boa jogando diante do torcedor. Existe a possibilidade de vermos uma mudança no ataque do Joinville, levando isso em consideração, talvez um Popó e um da Silva conseguindo jogar juntos? O que você já projeta pensando no seu time para esse próximo jogo, já que o Joinville tem que fazer esse resultado fora de casa? É uma possibilidade, né? Eu trabalho também com 2 centroavantes por dentro. A gente jogou, com, se eu não me engano, com Marquinhos e Popó, né? 2 atacantes ali por dentro. É uma possibilidade também, se não de início, mas no decorrer da partida, né? Já que a gente tem que buscar o resultado também. Trabalhar essas 2 questões aí, né? Principalmente desses 2 centroavantes, um mais móvel e um mais fixo, para que a gente possa surpreender o adversário. É uma possibilidade.
Leandro, William da Band. Leandro, o jogo do Blumenau, o jogo de hoje também diante do Criciúma, deu para observar o Joinville com 2 tempos, né? Um Joinville no primeiro tempo, um Joinville no segundo tempo. No segundo tempo, explorando esse ponto que você colocou, explorando muito mais os contra-ataques. Dentro até mesmo da pergunta que a Drica fez aqui, né, o Joinville, ele tem essa postura, é uma postura do Leandro jogar mais no contra-ataque, mesmo dentro de casa, e vai levar essa postura também para Criciúma, procurando explorar a velocidade dos pontas, procurando explorar um pouco mais a velocidade da juventude do time? Não, a gente não jogou no contra-ataque, né? A gente procurou propor o jogo, e quem estava utilizando o contra-ataque era o Criciúma, né? Claro que em algum momento a gente sendo atacado, com certeza a gente vai contra-atacar, e a gente tem velocidade para contra-atacar com o Kennedy, com o Juan, né, com o próprio Juliano. Então é natural quando você se propõe e às vezes dá espaço ao adversário, o adversário vai atacar e a gente tem que utilizar essa arma do contra-ataque. Mas eu acredito que a gente propôs muito mais o jogo do que o Criciúma, que se fechou bem e tentou explorar o nosso erro. Leandro, pensando no jogo da volta, na igualdade no placar aqui, o que é melhor, por exemplo, um adversário? O Criciúma, a gente sabe que é um time alternativo, né? Mas que o Criciúma também vai tentar conseguir aí uma vaga na Copa do Brasil através da Copa Santa Catarina. E a tendência é que a equipe se reforce, que venha mais atletas que estão disputando aí o campeonato da Série B. Que a tendência daí já é um time diferente que sai mais para o jogo. O que é melhor? Pegar um time que tenta se defender melhor ou um time que joga mais? Veja bem, independente do adversário, independente da plataforma que o Criciúma vai utilizar, os jogadores, a gente tem que estar preparado para todas as situações. E é isso que eu estou pedindo aos meus atletas, né, que eles foquem nesse confronto, é um confronto decisivo, né, e a gente sabe da qualidade da equipe do Criciúma, independente de ser terceiro time, segundo time, são jogadores que, pela análise de mercado do Criciúma, são jogadores com minutagem, né. Tinha um zagueiro que estava há pouco tempo no futebol inglês, né? O Juninho participou muito bem da equipe da Série B, né? O goleiro faz parte também do elenco principal, então é uma equipe qualificada, né? Tem o nosso respeito, mas que a gente também tem as nossas qualidades, as nossas virtudes, e a gente vai muito forte, né? Porque eu estou orgulhoso da minha equipe, o crescimento que ela vem tendo na Copa Santa Catarina, né? Logicamente que a gente queria a vitória, né? A vitória não veio. O mais importante é chegar vivo nesse segundo jogo e aí se definir lá em Criciúma e que a gente possa ser feliz e passar e avançar de fase. Leandro, desde a tua chegada, tu destacou a qualidade de jogo que tu queria implementar nesse time do Joinville, que é ser um time bastante ofensivo, né? Isso veio se construindo durante a Copa Santa Catarina, tanto que no último confronto contra o Blumenau aqui na Arena, você trouxe os números, inclusive, de quanto o Joinville criou e quanto finalizou, né, contra a meta adversária. E hoje, a gente viu pouco dessa criação ofensiva, até mesmo, né, quando o Jorge estava em campo, foi pouco, né, explorado, teve nenhuma grande chance assim, o Jack. E eu gostaria de saber assim, o que justifica essa falta hoje do Joinville ofensivo? O que justificou o Joinville hoje não conseguir ser tão agressivo como você espera? Vamos lá, mais uma vez a gente terminou, né, com os números maior do que o adversário. Foram 14 finalizações, se eu não me engano, 4 no gol contra 9 do Criciúma. O equilíbrio do confronto, né, que é um confronto histórico, um confronto onde a rivalidade ela fala muito alto, então é natural que tenha esse equilíbrio, né, nas criações, né, mas o que eu destaco é justamente isso, a nossa evolução em termos de criação. Hoje a gente enfrentou um grande adversário e conseguimos criar mais do que ele jogando dentro de casa. Me permite mais uma última provocação, Leandro? Acho que talvez a tua resposta até seja parecida com essa da última pergunta, mas é uma pergunta mais específica, que é do meio de criação. Tem um dilema aqui no Jack, que é anterior à tua chegada, e não é responsabilidade tua, que é: quando o Juliano joga, a torcida sente falta do Tadei. Quando o Tadei joga, sente falta do Juliano. Quando os dois jogam, não sente falta de nenhum e tá na bronca com todo mundo. E eu lembro que quando chegou, acho que na tua primeira ou segunda semana aqui, tu falou: pô, gostaria muito de ver o meu 10, o meu meia cerebral, de estar mais próximo da área, lembrando o que tu fazia, inclusive, como jogador. E até agora isso não aconteceu, pelo menos não de primeiro tempo. Hoje o Tadei um pouquinho mais no segundo, mas vários momentos o Juliano estava lá entre os volantes buscando o jogo, perto do lateral. O que está faltando para o meia de ligação do Joinville jogar mais perto do 9? A gente tem buscado, a partir dos treinamentos, né, essa chegada do meia, né, próximo ao atacante.
Eu gostaria muito de contar com os dois, né, inclusive jogando, mas nesse momento a gente tem a prudência, né, porque encontramos um equilíbrio ali com o Breno, com o Zé, né, e aí ter os dois beiradas, né, uma saída muito forte. Então, às vezes, até a velocidade do Kennedy e do Juan dificulta essa chegada do meia, né, porque são dois pontas muito agudos, né, então eles aceleram de verdade e às vezes o meia está recompondo ali e é difícil ele encostar no ataque. Mas a gente tem, assim, conversado muito para que eles, né, sejam mais verticais e estejam mais próximos e buscando ali uma tabela com o centroavante. Isso aí vai ser uma constante no meu trabalho aqui no Joinville. Eu sempre vou buscar esse meia que pise a área, que tente fazer gol, né, que pife e pise na área, que abra a jogada nos pontas ou nos laterais e chegue na área, porque é uma característica que eu tinha como jogador e assim, eu gosto de ver esse meia que é mais agressivo e que pisa na área.